Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um amigo precioso, um homem de Deus, um dos maiores líderes no Brasil hoje na área de revitalização e plantação de igrejas. Este programa tem um propósito bem definido, que é responder algumas perguntas que nos são enviadas. Perguntas que talvez você também gostaria de fazer. E eu quero hoje contemplar aqui 3 dessas perguntas, trazendo estes assuntos diante das Escrituras e buscando uma resposta à luz das Escrituras. A primeira pergunta que nos veio foi a seguinte: Pastor, por que antigamente pregar a palavra de Jesus rendia prisão, perseguição e morte, e hoje rende vida de luxo? A sua pergunta é muito oportuna e também corajosa. Primeiramente, porque lá naquela época, no primeiro século, a igreja estava vivendo um tempo de perseguição. O domínio do Império Romano, mormente depois de Nero, os imperadores que vieram durante quase 300 anos, impôs à igreja uma brutal perseguição. Afirmar, por exemplo, que Jesus é o Senhor era uma espécie de afronta ao Estado, porque César se considerava o Senhor. Então, quando os cristãos afirmavam que Jesus é o Senhor, eles estavam desafiando o poder absoluto do imperador e o poder absoluto do Estado. E eles então eram perseguidos, eles eram presos, eles eram torturados, eram crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Ao longo da história, a pregação fiel do Evangelho sempre despertou o ódio do mundo, porque perseguiram Jesus, e Jesus diz: vão perseguir vocês também, porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Porém, hoje, quando tantos pregam para ganhar aplausos e se enriquecerem, é porque, via de regra, esta mensagem foi mudada para ser uma mensagem mais palatável, mais adocicada, sem tanger naqueles assuntos nucleares que mexem com o orgulho do homem. A pregação do Evangelho, ela não pode ser para agradar as pessoas, mas para levá-las ao arrependimento e à fé salvadora. Certa feita perguntaram para o reverendo Francisco Leonardo o seguinte: Pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Então, nós não podemos mercadejar o Evangelho, nem pregar para agradar as pessoas. Temos que pregar a verdade. E isso certamente vai despertar nas pessoas oposição. Segunda pergunta: Pastor, qual é a relevância de Moisés e Elias terem aparecido no Monte da Transfiguração? O que isso significou? Bom, lembrem vocês que uma semana antes Jesus havia falado da sua morte e da sua ressurreição. Ao falar da sua morte, até Pedro quis chamar Jesus a atenção no que foi firmemente repreendido. Os discípulos estavam entristecidos. Então Jesus quis dar para eles, no topo da montanha, do Monte da Transfiguração, uma espécie de tiragosto do que seria a glória, do que seria o céu, do que seria a glorificação. Então Jesus
leva consigo Pedro, Tiago e João, e ali Jesus ora e os discípulos dormem. E enquanto Jesus orava, diz a Bíblia que o seu rosto foi transfigurado, suas vestes resplandeciam de brancura e todo o seu corpo foi vazado pela glória de Deus. No momento em que aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. E naquele momento, estava ali representado 3 períodos da história. Primeiro período da lei, segundo período dos profetas, terceiro período dos apóstolos. E o que é importante mostrar é que tanto a lei, com Moisés, como a profecia, os profetas, com Elias e os apóstolos, todos estavam unânimes, atestando que Jesus Cristo, de fato, era o Filho de Deus, que veio ao mundo para ir para a cruz. A partida ali era ir para a cruz, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E aquele que recebe a vida eterna nele tem a garantia do céu. Quando os discípulos, por meio de Pedro, disse para Jesus assim, Pedro disse, mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, um será tu, outro de Moisés, outro de Elias, sem saber o que estava falando. Pedro não estava entendendo a singularidade de Cristo, que é maior do que Moisés, maior do que Elias. Ele é o próprio Filho de Deus. Tanto é fato que o próprio Deus corrige a confusão de Pedro, equiparando Jesus a Moisés e Elias, dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então Moisés e Elias estão ali para dar testemunho da lei dos profetas que Jesus de fato é o Messias, que veio ao mundo para morrer e dar a sua vida em resgate do seu povo. A terceira pergunta é a seguinte, pastor, meu irmão fala que acredita em Deus, mas na Bíblia não, porque a Bíblia é da idade da pedra e o ser humano está evoluindo. Como posso provar o contrário para o meu irmão? Bom, a Bíblia não é da idade da pedra. A Bíblia foi escrita pelo período, começando no período de Moisés, indo até o pós-cativeiro. Portanto, o Velho Testamento demorou 1100 anos para ser escrito. Depois, tem os 400 anos de silêncio profético, e no 1º século, o Novo Testamento foi escrito. Demorou-se, portanto, cerca de 15 séculos para que a Bíblia fosse toda composta. Não é um livro qualquer que ficou para trás, desatualizado, arcaico, que não tem mais valor para a nossa geração. A Bíblia é infalível, é inerrante, é inspirada, é suficiente. Prova-se ser verdadeira porque há uma unidade na diversidade, mais de 40 escritores, em mais de 15 séculos, sem contradição entre um autor e outro. Suas profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir literalmente. E ela tem um poder em si mesma, o poder de transformar vidas, porque ela é espírito e vida. Só a Bíblia tem essas características. É o livro mais lido no mundo, mais traduzido do mundo, mais publicado no mundo, passando de 4 bilhões de exemplares. A Bíblia tem sobrevivido aos grandes ataques dos seus inimigos e permanecido impávida e vitoriosa, saído da fogueira da intolerância, sendo um livro proibido, caçado, queimado, mas cada vez mais está crescendo, porque a Bíblia não pode ser destruída, porque ela é a palavra de Deus, ela é eterna. É esse que é o programa Trocando Ideias. Se você tem a sua pergunta, manda para cá, teremos prazer de respondê-la. Mas eu queria encerrar o programa hoje fazendo um convite a você para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
Ela fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. A igreja, como diz o pastor Arival, é como o posto Ipiranga, está aberta a semana toda. Só no domingo nós temos 4 cultos e 2 escolas dominicais. Segunda-feira, conexão com Deus, e todo dia um trabalho especial. Você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família. É uma igreja bíblica, contemporânea, viva, acolhedora, missionária. Uma igreja para você e para a sua família. Vai ser uma grande alegria receber você que mora em São Paulo, talvez desigrejado, ou talvez buscando uma igreja bíblica séria, alegre e receptiva para você participar com a sua família. Nós queremos acolher você com muito carinho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você não mora na grande São Paulo, você pode acompanhar a programação da igreja pela IPP-TV, 24 horas por dia no ar, com muitas mensagens fantásticas para edificar a sua vida. Nosso carinho, nossa gratidão a você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.